Então, vamos falar um pouquinho a respeito de todos esses temas, evoluindo a princípio a respeito de cultura, porque, na verdade, cultura é o assunto da maioria das empresas, todo mundo tenta, mesmo agora, esse assunto se tornou mais relevante ainda, manter ou empregar uma nova cultura no mundo pós-pandemia, né? Bom, só para você ter ideia como esse assunto é importante. Eu tive a oportunidade de viajar recentemente para várias cidades no nosso país, em diversos estados, e usei muito as nossas estradas no país. E aí, abastecendo, por exemplo, o meu veículo Uhum. na mesma bandeira, Uhum. em Porto Alegre, você encosta o carro ali, a pessoa vem, abastece o seu veículo e, se você quiser calibrar o seu pneu, tem um ponto lá onde você pode se direcionar e você mesmo faz isso. Em São Paulo, na mesma bandeira, você coloca o seu veículo ali e a pessoa já te aborda perguntando se ele pode olhar o motor do carro, se precisa de alguma coisa, água, óleo, e pergunta se pode calibrar o seu pneu, e ele mesmo faz isso. Mas saindo Uhum. um pouco mais adiante, você chega aqui em Minas Gerais, em Uberlândia, onde eu estou hoje, Uhum. e você tem o caso em que você chega para abastecer, e se eu quiser calibrar os meus pneus, tem ali um ponto onde eu compro uma moeda e eu coloco lá, e ele me libera 5 minutos para poder rapidamente calibrar os pneus. Chegando em Goiás, em Catalão, Goiás, onde estive recentemente, Na mesma bandeira, tudo na mesma na bandeira. mesma bandeira, Ah. você chega no ponto para abastecer e a pessoa pergunta se eu quero calibrar, ela pergunta se eu quero olhar alguma coisa no óleo e lava os meus vidros enquanto está abastecendo ali, mas ela dá um banho no carro e limpa todos os vidros ao redor, né? Cada, cada, cada lugar debaixo da mesma bandeira com atitudes totalmente Você, diferentes. você fez esse Mostra. teste, como um bom matemático, você fez esse teste intencionalmente ou foi sem querer aqui? Não, foi sem querer, eu só Sem observei. querer? Tá. Eu até, inclusive, fiz um comentário a respeito disso no meu LinkedIn lá. Inclusive, lá eu deixo uma dica de qual bandeira que é. É. Mas a ideia é mostrar que cultura, ela permeia uma organização. E dados é o melhor suporte para você definir qual é a cultura que você quer empregar dentro da companhia, tá? Uhum. Então, vamos falar um Muito pouquinho a respeito desse excelente assunto exemplo. do ponto de vista de dados, né? O Uhum. aspecto fundamental está em desafiar colaboradores. De fato, são pessoas que desenvolvem a cultura e que a mantêm. Uhum. Para você fazer essa mudança de cultura, não dá para começar na base subir e essa base demandar acima, porque existem outras questões estratégicas dentro da companhia que são requeridas, às vezes por investidores, às vezes por um crescimento que a companhia espera. Então você tem gestores lá em cima que estão pensando essa estratégia para um horizonte muito grande. E tem uma base de colaboradores aqui que fica fazendo força para cima para uma mudança cultural. De fato, não é o melhor caminho para um assunto tão importante como dados. Dados se tornar pilar estratégico do negócio, ela deve ser definida, esse tema deve ser definido lá na ponta, né? É um assunto top-down, mesmo que toda organização já aspire isso, mas tem que ser um assunto top-down. E aí nós fizemos um teste, nós chamamos várias empresas que são da nossa carteira de clientes e fizemos um teste. Algumas delas nós levamos projetos, outras nós levamos tecnologia e suportamos o desenvolvimento, a adoção dessa tecnologia, e em outras nós levamos educação. Nesse tema de educação, nós começamos com a liderança, vamos colocar todos os executivos numa sala e vamos dar um banho do assunto dados para eles, em um dia inteiro. Foi bastante estressante, mas muito enriquecedor, né? Até mesmo ver a atitude deles ao perceber a importância do assunto foi algo que nos acendeu uma grande luz. Eu chamei isso daí de Data Day. Nesse dia,
os executivos eles tinham que aprender sobre vocabulário, tecnologias em uso, boas práticas, trazer outras empresas que estavam tendo sucesso no assunto para compartilhar suas experiências, um roteiro de projetos e mostrar para eles como é que se desenvolvem projetos baseados em dados, né? Desenvolver aplicações, evolução do assunto no Brasil e no mundo e mostrar que nós estamos ainda um pouco atrás, ainda perguntando para que serve isso, né? O que é isso, enquanto nos outros países que estão mais evoluídos, a pergunta é, o que eu faço com isso? Onde é que eu posso aplicar? Né? Então, esse foi o melhor modelo que nós conseguimos encontrar para ajudar as empresas a evoluírem com cultura, foi no top. Depois vem aí a cadeia do middle management, né, que precisa também receber o impacto desse assunto, e nós chamamos isso aí de data design thinking, porque eles tinham que pensar o dado. Não está na liderança também, não está na base de colaboradores. Pensar o dado, pensar sua estrutura, sua organização, seu uso, é uma questão bastante operacional, mas que tem vínculo com a estratégia. Então, nós discutimos sobre quem deve ser o dono do dado, né? Será que é a área de marketing? A depender do tipo de negócio, às vezes faz sentido, mas na maioria deles faz mais sentido ter uma pessoa exclusivamente pensando nisso e fazer as conexões com as demais áreas para suprir essas áreas com a melhor estrutura de dados da companhia. Temáticas de colaboração, como fazer com que uma coisa que foi desenvolvida numa área dentro do mesmo negócio possa ser usada em outras áreas do negócio e rapidamente você conseguir evoluir dentro de aplicações ou metodologias. A interação com TI, ela deve ser intensa, porque até então, o dono do dado, o último modelo de negócio que nós conseguimos enxergar é a área de TI. Né? Ela responde pelo dado, ela que organiza, ela que é a referência de como coletar essa informação e onde colocá-la. Né? Então, essa interação ainda deve ser forte e rica, buscando na equipe de TI uma parceria para evoluir da melhor maneira possível com estruturas em torno de dados. Ecossistema de analytics, qual deve ser a cadeia disso? Isso também eles aprenderam em sala de aula. Potenciais aplicações, só nessa empresa, posso até abrir o nome, foi a Gerdau, nós levantamos 113 oportunidades de projetos em diversas áreas. Depois, priorizar quais desses projetos têm mais impacto no negócio no curto prazo. Né? Pegamos duas dimensões aqui e priorizamos esses projetos, nesse caso aí, dos 113 projetos da Gerdau. Criar protótipos de aplicação, no estilo MVP mesmo, 3 semanas no máximo, estourando, já tem alguma coisa no papel de pão e deu uma ideia para onde seguir com esse tema. E hands-on data, que aí já parte para todos os níveis de colaboração dentro da companhia. É liberar tecnologia simples com os dados da companhia para todos os públicos em todas as áreas, isso deu super certo. Né? Uhum. No caso da Gerdau, por exemplo, ela já tinha um contrato com a Microsoft de Power BI e todas as pessoas ali, eles tinham acesso ao Power BI e aos dados. Eles acessavam, integravam fontes, criavam seus próprios KPIs, definiam visualização, comunicavam insights, buscavam coach de mercado para poder ajudá-los a desenvolver novas visualizações. E aí você tem um outro problema, que é o problema bom. Eu tenho uma demanda muito grande de informação já analisada, em diversas áreas, e essa demanda grande, ela precisa se conversar com as áreas de negócio, de tal forma que a liderança não receba um índice de uma área e outro índice sobre o mesmo assunto de outra área.